Vamos a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à resolução das questões. Na última aula paramos na questão 7 e hoje vamos lá para a questão de número 8. E a primeira questão de hoje é: sejam dados os números naturais A, M e N, de tal forma que um é menor do que A, que é menor do que M, que é menor do que N. Quantos múltiplos de A existem entre M e N? Bom, aqui nesse caso, para resolver essa questão, vou usar uma coisa chamada função máximo inteiro. E para tal, a primeira coisa é que se eu tenho quatro números em sequência, se o A é menor do que M, é porque esse M ele pode ser escrito como sendo um múltiplo de A, de tal forma que eu tenho A vezes Q mais um certo resto. Pode ser que a divisão seja exata, tá? Ou seja, esse M seja um A vezes Q exato. Mas aqui a gente considera que pode ter um resto. Da mesma forma, o N, por ser maior do que A, ele pode ser escrito como sendo um múltiplo de A mais um certo resto. Portanto, nós temos aqui que o primeiro múltiplo de A é o M mais alguma coisa. Já o último múltiplo de A é N menos alguma coisa. E olhando pela reta, você tem o primeiro termo, que é o M, tem o último, que é N, mas o primeiro múltiplo o primeiro múltiplo de A, ele é um número maior do que M. E o último múltiplo de A é um número menor do que N. Portanto, você vai observar aqui que ao dividirmos N menos M, seja por A, obtemos um quociente e um certo resto. E esse quociente eu posso representá-lo através de uma função máxima inteiro. Não implica dizer que N menos M dividido por A vai dar uma divisão exata. Mas eu estou dizendo que nesta divisão eu pego o inteiro que eu tenho como maior valor aqui. Se der, por exemplo, 10,5, a minha função inteiro vai ser igual a 10. Se der 11,7, a minha função máxima inteiro vai ser 11, ok? Então vejamos aqui que a quantidade de múltiplos vai ser dado por N, a função máxima inteiro, N menos M dividido por A. Bom, vejamos o exemplo de quantos múltiplos de 7 existem entre 123 e 2.551. Se você for fazer a divisão, o primeiro múltiplo de 7 é o 126. Já o último múltiplo de 7 é igual a 2.548. Ora, se eu tenho o primeiro e o último, se eu diminuir 2.548 por 126, você vai encontrar um certo número, que ao ser dividido por 7, dá a quantidade de divisores. Só que você tem que acrescentar mais uma unidade, porque você retirou, nesse caso, o 126. Bom, mas não é isso que eu quero fazer aqui. Nós, apenas para exemplificar o que nós colocamos na letra A, você tem o 123, o primeiro múltiplo é 126. Já o valor máximo é 2.551, mas o último múltiplo de 7 é 2.548. Se você observar, aqui é o primeiro múltiplo e aqui é o último múltiplo. Mas se eu pego a função máxima inteiro, você vai pegar 2.551 menos 123 divide por 7. Você vai encontrar 347 alguma coisa, mas com uma função máxima inteiro, você pega apenas a parte inteira, que é 347. Vou fazer essa conta aqui, 2.551 menos 123, você vai encontrar 2.428, que dividido por 7 dá 346,85. Portanto, a função máxima inteiro corresponde a 347. Bom, a oitava questão, letra C, sejam dados os números naturais A, M, N e tal. Quantos múltiplos de 7 existem entre 343 e 2.551? Se você pega a diferença entre 2.551 menos 343 divide por 7, olha, 2.551 menos 343 é igual a 2.208, que ao ser dividido por 7 é igual a 315. Portanto, a função máxima inteiro vai ser igual a 316. Logo, eu tenho 316 múltiplos de 7 entre 2.551 e 343. Nona questão, mostra que se um número inteiro é
mostra que se um número inteiro se um número é inteiro e ao mesmo tempo cubo e um quadrado, então ele é da forma 5n, 5n mais 1 ou 5n mais 4. A gente já viu que um número ao ser dividido por 5, ele pode deixar resto 0, 1, 2, 3 ou 4. Portanto, ele pode ser escrito de 5 formas. N igual a 5k, N igual a 5k mais 1, 5k mais 2, 5k mais 3, 5k mais 4. Vamos pegar cada um desses valores de N e vamos elevar ao cubo. Ao fazê-lo, 5k ao cubo é 125k ao cubo. Ao ser dividido por 5, deixa resto 0. 5k mais 1 ao cubo, desenvolve o cubo da soma. Você vai encontrar 125k ao cubo, mais 75k ao quadrado, mais 15k mais 1, deixando o resto 1. A mesma coisa eu vou fazer até o 5k mais 4. E a gente vai observar que sempre quando eu pego as três primeiras partes aqui, ó, dividido por 5 vai deixar resto 0. Portanto, o que vai determinar o resto é o final. O 8 dividido por 5 deixa resto 3, 27 por 5 deixa resto 2, 64 por 5 deixa resto 4. Agora, quando eu pego 5k elevado ao quadrado, dá 25k ao quadrado, ao ser dividido por 5 deixa resto 0. Faço com 5k mais 1 ao quadrado, 5k mais 2, 5k mais 3 e 5k mais 4. E aí, olha para o último termo, divide por 5, deixa resto 1, 4, 4 e 1. Detalhe importante, que aqui você vai observar que quando eu pego o cubo, tá? E o cubo e o quadrado, olha, no cubo 5k deixa resto 0, o 5k mais 1 deixa resto 1, tá? E o outro resto seria o 4. Eu não posso colocar 3 e 2, pois aqui, ó, ele só aparece no cubo, não aparece no quadrado. Portanto, os restos que aparecem tanto no cubo como no quadrado é 0, 1 e 4. Ok? Portanto, os números podem ser feitos da forma 5n, 5n mais 1 ou 5n mais 4. Ok? São os restos possíveis quando eu tenho na divisão, ok? Bom, vamos lá para a 10ª questão, letra A. Mostre que se um número A não é divisível por 3, então A ao quadrado deixa resto 1 na divisão por 3. Vejamos. Se 3 não divide A, é porque esse nosso A ele pode ser da forma 3k mais 1 ou 3k mais 2. Lembrando que se ele não divide, ele tem essas possibilidades de resto. Desta forma, se eu pegar a ao quadrado, que é 3k mais 1 ao quadrado, daria 9k ao quadrado mais 6k mais 1, que deixa resto 1. Se eu pego a ao quadrado igual a 3k mais 2 ao quadrado, também você vai ter que deixar resto 1. Logo, nessa divisão, se eu pego um número a que não é divisível por 3, se eu pegar a ao quadrado, ele deixa sempre resto 1 na divisão por 3. Vejamos a partir agora desse fato, prove que se A e B são números inteiros, tais que 3 divide A ao quadrado mais B ao quadrado, então A e B são divisíveis por 3. Primeira coisa, como aqui a gente vê que 3 não dividindo A, o A ao quadrado ele passa a ser igual a quanto? 3m mais 1. É só olhar o início aqui da questão, tá? Você vai observar aqui, ó, que ele era dado dessa forma, 9k ao quadrado mais 6k mais 1. Ou seja, é um múltiplo de 3 mais 1. Da mesma forma, quando eu pego a ao quadrado, quando eu tenho 3k mais 2 ao quadrado, observe que aqui é um múltiplo de 3 somado com 4, mas também que deixa resto 1. Então, tanto A como B, eles vão deixar o resto 1. Ok? E neste caso, ao pegar A ao quadrado mais B ao quadrado, você tem 3 vezes, posso colocar aqui o 3 em evidência, m mais n mais 2. Ora, 3 nesse caso não divide A ao quadrado mais B ao quadrado. Se 3, eu parti do pressuposto que o 3 não dividia A e o 3 não dividia B. E eu mostrei que 3 não dividia a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, o que é que eu posso concluir? Se 3 dividir A ao quadrado mais B ao quadrado,
é porque o 3 divide A ao quadrado e 3 divide B ao quadrado. É só fazer o processo aqui inverso. E se o 3 divide A ao quadrado e 3 divide B ao quadrado, é porque o 3 divide A e o 3 divide B. Primeiro eu provei o absurdo, né? Que o 3 não iria dividir A ao quadrado, mas B ao quadrado. E se isso não divide, se eu quero provar que ele divide, acontece o processo inverso. Na 11ª questão, seja n um número natural, tá? Prove que a divisão de n ao quadrado por 6 nunca deixa resto 2. Ora, numa divisão por 6, aqui não por 5, mas por 6, obtemos quais restos? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, o n ele pode ser escrito como 6k mais o resto, ou seja, ou mais 0, ou 1, 2, 3, 4 ou 5. Portanto, o n ao quadrado ele pode ter a seguinte situação. 6k ao quadrado seria o quê? Que é o valor de n, é 36k ao quadrado, deixa resto 0. Agora, à medida que eu vou colocando 6k mais 1 ao quadrado, 6k mais 2, 3, 4 e 5, desenvolvendo, você vai ter que as duas primeiras partes, 36k mais alguma coisa k, são múltiplos de 6. Se eu quero saber o resto na divisão por 6, basta olhar aqui para o 1, 4, 9, 16 e 25. E ele vai deixar os restos 0, 1, 6. Desculpa, aqui resto 4, tá? Não é 6. Vou botar aqui, ó. Não é 6. O resto aqui seria 4. Pois 1 dividido por 6 deixa resto 1. 4 por 6 deixa resto 4. 9 por 6 deixa resto 3. 16 por 6 deixa resto 4. E 25 por 6 deixa resto 1. Portanto, você vai observar que nenhum desses restos é 2. Ou seja, n ao quadrado dividido por 6 nunca vai deixar resto 2. E veja também que não deixaria resto 5. Tá ok? Na 12ª questão, o resto da divisão do número inteiro n por 20 é 8. Qual o resto da divisão de n por 5? Olha, se n pode ser escrito de que forma? Se é um divisível por 20 dá resto 8, é porque eu posso pegar o n e escrever como sendo 20 vezes alguma coisa somado com 8. Ou seja, n vai ser igual. Eu posso colocar aqui, quebrar o 8 como sendo 5 mais 3 e colocar 20a mais 5 com 5 em evidência. Ficaria 5 vezes 4a mais 1 somado com 3. Veja que 5 vezes 4a mais 1 é um múltiplo de 5. Logo, o resto seria 3. Mostre que se n é ímpar, então a soma de n termos consecutivos de uma PA é sempre divisível por n. Primeira coisa é lembrar o que é a soma de uma PA. A soma de uma PA é o primeiro termo mais o último, vezes n dividido por 2. Lembrando que a gente vai ver esse assunto ainda de PA mais adiante. Só que a gente vê que o termo geral do desenvolvimento de uma PA é o primeiro termo, vou até circular aqui, vou dar um destaque, tá? O AN ele pode ser escrito dessa forma. A1 mais n menos 1 vezes a razão. Razão que no caso é o tanto que vai aumentando de um termo para outro. Se eu pego A1 mais A1 dá 2A1, mais n menos 1 vezes a razão, vezes o número de termos dividido por 2. Ora, como n é ímpar, ele pode ser escrito de que forma? 2k mais 1. Ou seja, onde tem n eu vou substituir por 2k mais 1. Tanto eu vou substituir aqui como aqui. Portanto, você teria 2a1 mais o valor de n, que é 2k mais 1, menos 1 vezes a razão, vezes o n novamente, que é 2k mais 1. Note que 1 mais 1, 1 menos 1 vai embora, ficando o quê? 2a1 mais 2k vezes a razão, vezes 2k mais 1. Aqui, note que eu posso colocar o 2 em evidência, ficaria 2 vezes a1 mais k vezes r, 2 com 2 vai embora, ficaria o produto de a1 mais k vezes r, vezes 2k mais 1. Neste caso, você vai observar que 2k mais 1 é n. Portanto, você tem a1 vezes mais k vezes r vezes n. Logo, este número é divisível por, no caso, é um múltiplo de n. E eu posso concluir, no caso, que esta soma, que é representado por esse valor final,
ele pode ser divisível por n. Portanto, toda soma de n termos consecutivos de uma PA, ele é divisível por n. Bom, a 14ª questão, para encerrar, ache o menor múltiplo de 5, que deixa resto 2, quando dividido por 3 e por 4. Podemos escrever, neste caso, que o 5 vezes n, já que é um múltiplo de 5, esse valor que eu estou procurando, o menor múltiplo de 5. Então, eu vou chamar esse menor múltiplo de n. Então, 5 vezes n, ele pode ser igual a 3k mais 2, quando ele for dividido por 3, deixando o resto 2. Ele também pode ser escrito como sendo 5n igual a 4q mais 2, quando ele for divisível por 4, deixando o resto 2. Ora, se 5n é igual a 3k mais 2 e pode ser também igual a 4k mais 2, eu posso afirmar para você que, se eu passar o 2 para o primeiro membro, tanto nesta primeira parte como na segunda, você pode concluir que 5n menos 2 ele pode ser igual a 3k ou ele pode ser igual a 4k. Assim, você vai concluir que 5n menos 2 é múltiplo de 3 e 4 ao mesmo tempo. Logo, é um múltiplo de 12. Então, se ele é um múltiplo de 12, eu tenho que 5n menos 2 é igual a 12t. Ou seja, 5n vai ser igual a 12t mais 2. Ora, como 12t mais 2 é múltiplo de 5, temos que o a vai ser igual a 4, como ele quer o menor, tá ok? E aí você, como esse a tem que ser igual a 4, ou seja, na verdade o t tem que ser igual a 4, nós temos que 5n vai ser igual a 12 vezes 4 mais 2, cujo resultado é 50. Portanto, o menor múltiplo de 5, que deixa resto 2, quando dividido por 3 e 4, é 50. Divide aí 50 dividido por 3 e pega 50 dividido por 4. E aí você vai chegar a esta conclusão, ok? E por aqui encerramos nossa aula, encerramos essa parte da nossa lista, tá? Na próxima aula a gente vai dar continuidade aos conteúdos e a gente vai apressar um pouco mais esses conteúdos com mais aulas lançadas durante a semana. Tá ok? Esta é a nossa segunda aula da semana. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like, curta o canal. Não esqueça que se você não se inscreveu ainda, se inscreva.